Apocalipse capítulo 3, versículos 7 ao 13 diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é a quinta carta que Jesus dita para João para enviar às igrejas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. E esta, como nós lemos aqui, é a igreja em Filadélfia. Filadélfia era uma cidade que tinha esse nome muito apto, como nós vamos ver mais tarde. Ela ainda existe hoje, mas com outro nome. Ela foi várias vezes destruída por vários terremotos que tinha naquela área, mas ela nunca deixou de existir e ainda existe hoje. Todas as cartas, só recapitulando, todas as 7 cartas de Jesus, elas são aquelas igrejas locais, mas também são para nós. São para todas as igrejas em todos os tempos. As circunstâncias são outras, mas a mensagem contida em cada um é para todas as igrejas e, portanto, para todos nós, porque nós compomos as igrejas locais. Jesus, então, começa, como é de costume, tanto nas outras cartas como na época. Na época, o costume era você começar uma carta se identificando. A gente vê isso nas epístolas de Paulo e Pedro e assim por diante. Primeiro você falava quem você era, quem estava escrevendo, então você trazia o conteúdo. E no versículo 7, ele diz: Isso diz o que é santo. Está se identificando como sendo santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Então ele fez a introdução se apresentando. Isso é uma referência ao Messias, ao fato que é Jesus, o Messias, que está escrevendo, e também em relação à porta, aquela porta que ninguém fecha, que a gente lê no versículo seguinte, onde fala que o que ele fecha ninguém abre, o que ele abre ninguém fecha, e a porta que ele abriu para a igreja na Filadélfia. Então o nome da cidade, Filadélfia, é muito significativo, e nomes em geral na Bíblia são significativos. Você fala, pastor, mas como é que o nome de uma pessoa, de uma cidade, tem a ver com a mensagem? Tem tudo a ver com a mensagem. Deus, ele é o autor da sua palavra e ele escolhe pessoas e nomes, e não só escolhe, mas em última instância ele determina em sua vontade o que e quem vai ser chamado de o quê. Mas a palavra Filadélfia é o único nome das 7 igrejas, é o único nome que carrega um sentido, tem uma noção. Os outros que a gente leu aqui, que nós lemos aqui, Sardes, Tiatira, vamos ver semana que vem Laodiceia, assim por diante, eles não querem dizer nada, são apenas nomes, como Maceió, Recife, assim por diante. Não tem um nome, um sentido. Tá? Filadélfia tem. Filadélfia é a palavra philos, que significa amor, tá? É um amor philos, é um tipo de amor, não é o amor ágape de Deus, mas philos também quer dizer amor, é traduzido como amor na Bíblia, e adelphos é irmão. Então, a Filadélfia seria o irmão de amor, o amor de irmão, ou aquele irmão que ama.
enfim, há várias possibilidades, mas Filos é amor, Adelphos é irmão. E primeiro vamos começar a fazer esse estudo como fizemos todos os demais estudos, que sempre começa com o ruim. Toda a carta, das 7 cartas que Jesus escreveu, todas elas começavam com uma bronca, com puxar de orelha, com um ruim. E aqui eu vou pedir que você olhe para o versículo que tem a bronca. E você vai olhar no versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e você não vai encontrar uma bronca. A carta a Filadélfia é a única das 7 cartas que não contém nada ruim. Não contém uma bronca. Não tem. As primeiras cartas, as primeiras 4 cartas, elas continham elogios, o ruim, e também os dois, ruim e bom, elogios e broncas. Aí nós vimos a carta semana passada de Sardes, as últimas 2 semanas, e ela tinha uma diferença em que ela, na realidade, não continha elogio. O elogio que ela continha, na realidade, era uma bronca camuflada. Né? Se você lembrar, o elogio à igreja de Sardes foi: ainda existe algumas poucas pessoas aí que não se contaminaram. Bom, esse é o elogio. E, na realidade, não é elogio. Porque não é para ter poucas pessoas, ou seja, a maioria da igreja já estava no erro já. Então, não tinha elogio. Esse daqui, a Filadélfia, é o oposto. Não tem bronca, só tem elogios. Então, isso é diferente de todas elas. Não levou bronca alguma. Mas não quer dizer que a igreja era perfeita, era maravilhosa. Não. Do modo em que Jesus estava julgando as outras igrejas, usando o mesmo peso, a mesma medida, ele não tinha bronca do que reclamar. O que é impressionante, porque Deus, ele fala aqui no versículo 8, conheço as tuas obras. Então, ele sabia o que estava acontecendo, sabia o que a igreja estava fazendo, e mesmo assim, não tinha do que se queixar. Então, Filadélfia era uma igreja que estava bem, em boas condições, podemos assim dizer. Mas apesar das suas boas obras, apesar das suas dificuldades, das outras igrejas, eu falo, das outras igrejas, não Filadélfia, das outras igrejas, eles tinham dificuldades, e eles tinham boas obras, com exceção de Sardes. Mas mesmo assim, Jesus deu as devidas broncas. Só porque eles tinham coisas boas, por exemplo, conheço as tuas obras, que eram maiores, as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. São elogios bastante fortes, mas nem por isso Jesus deixou de puxar a orelha das outras igrejas. Agora, aqui em Filadélfia não, que em Filadélfia realmente ele não fala nada. E não é que ele está fazendo vista grossa, ou que Jesus está compensando uma coisa pela outra. A gente vê que ele não fez isso nas outras igrejas. E nós temos que ter muito cuidado e não esperar isso. A gente queria compensar as nossas falhas com as nossas coisas boas. Fala, bom, eu estou fazendo isso de bom, então se eu fizer isso de errado, está tudo bem. Não está tudo bem. Tá? Não está tudo bem, a gente não pode compensar. O exemplo que eu dou quando evangelizando é o seguinte: ninguém aqui roubou um banco, mas não é por isso que a gente agora tem o direito, a liberdade, ou a justificativa de sair a assaltar um banco, ou cometer algum delito, porque nunca cometi esse delito antes, então agora eu posso cometê-lo, porque eu nunca o cometi. Não é assim. Tá? Nós temos que ter cuidado de manter a justiça exatamente como ela é. Mas essa parte, então, é a parte ruim, que não existe. Tá? Não tem nenhuma bronca na carta para a igreja em Filadélfia. Então, vamos ver o que Jesus tem para falar de bom. Olha então no versículo 8, e lá no finalzinho, no meio do versículo 8, fala assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui nós temos 2 elogios, que eles guardaram a palavra e não negaram o nome. São 2 elogios fortes, que ficam ainda maiores, porque ele diz aqui, tendo pouca força. Então não era uma igreja que tinha muitos recursos, não era uma igreja que tinha talvez muita influência. Nós não sabemos exatamente a que pouca força é essa que Jesus se refere. Se era uma igreja numericamente pequena, ou uma igreja que tinha pouca influência, ou uma igreja que tinha... Não sabemos exatamente, mas sabemos que Jesus, o justo juiz, falou que eles tinham pouca força. E mesmo na desvantagem,
de ter pouca força, seja lá exatamente o que isso seja, não podemos dizer categoricamente, mas mesmo com pouca força, eles guardaram a palavra, não negaram o seu nome, que era um problema com as outras igrejas. A gente lá direitinho, todas elas foram avisadas a guardar, a se arrepender, a voltar às primeiras obras. Por que tudo isso? Porque eles não estavam o quê? Guardando. Não estavam guardando a palavra de Deus. E esse é o problema que se resolve com vigiar. As outras igrejas não estavam guardando porque eles não estavam vigiando como deveriam. E a gente vê Jesus falando, vigie, fiquem atentos, arrependam-se. Porque quando você não faz isso, você acaba negando a palavra e negando o nome de Cristo. Então, o que Jesus fala aqui, ó, versículo 8, conheço tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei... Bom, aí a gente vai ver esse versículo 9 daqui a pouquinho. Mas aqui, então, podemos ver indiretamente que a prevenção, a cura, a vacina, o tratamento, para você não negar a palavra de Deus, para você não ser, não negar o nome de Deus e você guardar a palavra de Deus, o remédio aqui, então, não é você ter força. Aqui temos Filadélfia, que tinha pouca força, mas foi elogiada por guardar e não negar o nome de Cristo. E isso, essa pouca força com grandes resultados, nos lembra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, fala exatamente sobre isso, sobre a questão de ter força na fraqueza. Versículo 9 de 2 Coríntios 12, nós lemos o seguinte: e disse-me, isso aqui é Deus falando para o apóstolo Paulo, e disse-me, a minha força te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Veja que ele fala, quando eu estou fraco, sou forte. É muito importante a gente perceber a sutileza dessa frase. Estar e ser. Estar é um estado transitório. Ser é um estado permanente. Uma coisa é eu dizer para você, eu estou doente. Outra coisa é eu dizer, eu sou doente. São duas coisas bem diferentes. Estou doente, é algo temporário. Estou doente hoje, amanhã eu vou estar melhor. Se eu sou doente, eu tenho uma condição de saúde permanente, que não vai passar amanhã ou depois. Eu sou doente. Então Paulo aqui fala, porque quando estou fraco, algo transitório, algo temporário. Quando estou fraco, sou forte. E era exatamente essa a situação da igreja de Filadélfia. Eles não eram fortes, mas eles tinham grandes resultados. Não tinha nenhuma queixa, nenhuma bronca, nada de ruim. Eles foram elogiados por guardar e por não negar a palavra e o nome de Cristo. Como? Porque quando eles estavam fracos, que eles eram na realidade fortes, ao ponto de receber esse elogio, mesmo tendo pouca força. Então, aqui enfatiza a necessidade e a importância de guardar, de proteger. Versículo 11, eis que venho sem demora. Desce para o versículo 11, olha o que ele fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então veja que interessante aqui, ele não deu bronca nenhuma, não tinha queixa, nada de ruim. No entanto, a igreja foi elogiada. Por que guardou? Por que não negou? Aqui, no versículo 11, Jesus fala, guarda o que tens. Mas pastor, eles já não estavam guardando? Estavam. Por isso que não tinham negado, por isso que não tinham negado o nome ou a palavra de Deus. Então por que Jesus está mandando guardar? Como eu falei agora há pouco, aqui ele estava dando a prevenção. Se eles deixassem de guardar, eles não teriam condições de receberem o elogio.
foi por guardar aquilo que eles tinham que eles não negaram a palavra ou o nome de Cristo. Por quê? Porque guardaram. E as outras igrejas deixaram de guardar e resultou em recebendo várias broncas. Então, quem não guarda, perde a coroa. Como ele fala aqui, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então, quem guarda, quem não nega a palavra ou o nome de Cristo, vai acabar recebendo uma coroa. E note que essa coroa ela pode ser perdida, para que ninguém tome a tua coroa. Então é possível você ter uma coroa e você perdê-la. Segundo aqui o que Jesus escreveu no versículo 11. Então quem guarda não perde a coroa e vice-versa. Quem não guarda perde a coroa. E nós então queremos guardar para não só receber uma coroa, mas para manter a coroa. E mais uma vez, a coroa não está falando de perder salvação. Coroa não é salvação. Tá? Não está falando nada a ver. É perder galardão. No Novo Testamento, coroa está se referindo a galardão. Algo que nós recebemos, ou melhor ainda, receberemos por termos feito ou não feito alguma coisa. E nesse contexto, coroa de galardão, no Novo Testamento nós temos mencionado 5 coroas, que todas são claramente recompensas. São galardão, não tem nada com salvação. Fala sobre a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa de alegria, a coroa de glória e a coroa incorruptível. São 5 tipos de coroa, 5 tipos de galardão que o crente pode receber. E Jesus falou, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você não perca a sua coroa, você não perca galardão. Então, vamos para o versículo 3 agora. E como essa carta a Filadélfia, ela foge um pouquinho um padrão, no sentido que ela não tem nada de ruim, a gente sempre começa com o ruim, não tem coisa ruim. Aí a gente vem com o bom, que nós vimos. Aí nós vemos sempre o que Jesus traz, que é a solução. Mas no caso de Filadélfia, não é bem uma solução, por quê? Porque não tem ruim, não tem bronca, não tem nada que decepcionou. Então não é bem uma solução, mas é uma prevenção. Versículo 3, do capítulo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Aí você fala assim, mas peraí. Mandou guardar, note que é a segunda vez que manda, perdão. E no versículo 3, só para esclarecer aqui, o versículo 3 do capítulo 3 não está falando sobre Filadélfia, tá? Está falando sobre Sardes. Tá? É justamente a solução que Jesus passou para Sardes. Tá? Nós vamos ver o porquê não se aplica diretamente para Filadélfia. Porque como não tem bronca, não tem do que se arrepender. Tá? Esse arrepende-te, guarda, está falando sobre a igreja em Sardes que nós vimos nas últimas semanas. E a mesma coisa para as outras igrejas, ele fala arrepende-te. Né? Mas não falou aqui. Mas o que nós temos aqui então de uma solução, porque não tem problema para solucionar, trata-se então de uma prevenção. É sempre melhor a gente prevenir do que remediar. É sempre melhor a gente evitar o problema do que ter que lidar com o problema. Tá? Em termos de saúde, é sempre melhor você não ficar doente do que ter que procurar cura para uma doença. Tá? Diz o ditado que 100 gramas de prevenção vale 1 quilo de cura. E é verdade. Tá? E temos que ver isso também no ponto de vista espiritual. Mas aqui, no caso de prevenção, sendo a melhor solução, Jesus falou lá em João 15, no versículo 2, e eu vou mostrar como o que Jesus falou em João 15, 2, se aplica à situação em Filadélfia. Ele falou assim, versículo 2 de João 15, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui Jesus falando que ele é a vide, aí tem os ramos, ele fala, aquele ramo, aquela vide que dá fruto, eu vou limpar, para quê? Para dar mais fruto. Então, essa limpeza que Jesus faz, é para quê? É para ajudar, é para dar mais fruto. E
A gente vê aqui que Jesus, então, faz coisas. Ele faz coisas para aquelas varas, aquelas igrejas, aquelas pessoas que estão dando fruto. Ele limpa, é o caso aqui. Vou dar um exemplo. Lá em casa, alguns anos atrás, a irmã Simone plantou uma videira. E o mês passado nós colhemos nossas primeiras uvas, que são deliciosas. E qualquer dia eu vou deixar você tirar umas fotos delas se quiserem, tá? Mas comer só ela, só ela. Elas são da variedade Niagara e elas são muito doces, deliciosas e podem ficar com inveja, não tem problema. Mas o que acontece? A vide tem muitos ramos. Nem todos estão dando fruto. Os cachinhos, aparece o cachinho, aí ele cresce, fica verdinho, fica roxo, fica maduro e eles aparecem misteriosamente. Mas tem muitos ramos que não está dando uva. O que nós temos que fazer? A gente limpa aqueles, a gente tira eles e a gente poda os que estão dando fruta, tira as ramificações extras. Para quê? Para que toda a força, todo o vigor da raiz, ela vá para aqueles ramos que estão dando fruta. É isso que Jesus fala aqui. Ele corta o que não dá fruto e as que dá fruto, ele limpa, ele cuida. Para quê? Para que dê mais fruto. Era o caso de Filadélfia. A gente pode ver aqui, vou mencionar alguns exemplos aqui, que Jesus fez. Se a gente olhar no versículo 8, 9 e 10 de Apocalipse 3, na carta para Filadélfia, Jesus menciona o que ele está fazendo, como ele está limpando este ramo que está dando fruto. Lá no versículo 8 ele fala: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. E ele falou no versículo anterior, falando sobre porta: aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então aqui, uma das coisas que Jesus fez para a igreja, que era um ramo que estava dando fruto, evidentemente, é que ele estava dando oportunidades para a igreja. Ele falou: eu pus uma porta aberta. A gente não sabe exatamente o que é isso, mas é uma oportunidade. No Novo Testamento, você fala uma porta aberta, é uma oportunidade de ministério, provavelmente, e ninguém vai fechar aquela porta. É o que diz aqui: eis que diante de ti pus. Quem pôs? Cristo. Cristo, pois, colocou uma porta aberta e ninguém pode fechar. Então ele dá oportunidades ímpares para a igreja que faz a obra de Deus. E mais uma vez, a igreja não é essa coisa amorfa, essa coisa virtual, essa coisa que não... Não, a igreja somos nós. Não é uma coisa sem rosto, uma coisa que não existe fisicamente. Ela existe, somos nós. Não é a parede, o teto, não é o conteúdo, são as pessoas. Então Deus abre portas e coloca oportunidades diante de nós. O que mais ele faz? Versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei, note, 2 vezes, eis que eu farei, Jesus vai fazer isso, eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. O que é isso? O que Deus está fazendo? Cristo aqui está dando reconhecimento. Os inimigos vão reconhecer, vão entender que a mão de Deus está naquela obra, está naquele trabalho. E é impressionante. Eu tenho uma igreja, eu fui para ela agora, dessa vez que eu fui, estava nos Estados Unidos. Eu fiz sempre que eu estou lá eu viajo bastante. Fiz uma viagem só, uma viagem, uma semana. Fui numa segunda, voltei numa segunda. E no trajeto passamos pelo estado da Pensilvânia. E tem uma igreja lá, que nós conhecemos há 20 anos. Sempre estiveram envolvidos com o nosso trabalho. E de várias formas, mas enfim. É uma igreja que fica no interior, um lugarzinho muito pequeno, difícil de encontrar, no meio do mato, pode dizer assim, bem rural. Aquela igrejinha, fisicamente a igreja é grande, o prédio, sala de aulas, tem uma escola, tá? Mas eu falo assim, a igreja não é uma igreja muito enorme, impressionante. Mas aquela igreja sustenta 50, 60 missionários, é muito missionário.
Sabe o que o pastor falou para mim? Ele falou assim, eu nunca ouvi, nos meus 20 anos de ministério, eu nunca ouvi um pastor falar isso. Eu falei, irmão, nós temos mais dinheiro no orçamento missionário do que missionários. Nós temos dinheiro sobrando para missões. Ô, irmão, deixa eu lhe ajudar, irmão. Eu quero ser uma bênção para o irmão. Deixa eu dar conta do meu banco aqui. Não, eu estou brincando, não falei isso, mas não é impressionante. Você olha assim, você fala, rapaz, essa igreja aí, você não dá muita coisa para ela, mas é uma igreja muito abençoada, alcança muitas almas. Você olha assim, você pensa que não. Mas sabe o que é isso? Deus, ele limpa para que dê mais fruto. E ele reconhece reconhecimento e oportunidades. E naquela igreja é interessante que hoje tem umas 4, na época que a gente passou por lá, as crianças de então, hoje são adultos, 4 missionários daquela igreja, daquela igreja. Hoje são missionários ao redor do mundo. Mais uma vez, impressionante, uma igreja daquele porte, daquele tamanho, com 4. Sabe o que é isso? É uma igreja que se dá até o ponto de a igreja se dá de ela mesma ir para outros lugares. Não só enviar, mas ir também. Então, Deus faz coisas, dá oportunidades, dá reconhecimento, que muitas vezes a gente percebe que só Deus pode fazer isso. E é um exemplo entre outros que eu poderia mencionar, mas por questão de tempo não vou. Olha o versículo 10, outra coisa que Deus faz. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Tá? O sentido exato disso ele tem o sentido do arrebatamento, tribulação. Lembrando que naquela época eles achavam que a volta de Cristo seria iminente. Tá? Jesus disse, em breve venho. Em outras palavras, vou ali e volto já. Agora, isso no tempo de Deus, que não é o nosso tempo, mas entenda, no contexto deles, Paulo falou, nós que permanecemos, falando sobre o arrebatamento, nós que permanecemos seremos arrebatados. Então, Paulo esperava ser arrebatado. Tá? Isso aqui foi depois de Paulo, mas Paulo esperava ser arrebatado. Então, toda geração de crentes, desde a época de Cristo, não vou dizer de Cristo, mas da igreja primitiva, eles aguardavam, esperavam, achavam que iam ser arrebatados. Tá? Que era iminente, e ainda é. Pastores estavam errados? Não, não estavam errados. Eu sou crente há mais de 30 anos, e há mais de 30 anos eu venho dizendo, qualquer momento, qualquer dia, é dia. Porque tudo que precisava acontecer, já aconteceu. Mas e aí, pastor, não veio? Mas é impressionante, nesses 30 anos, são mais e mais evidências concentradas, indicando que é iminente, e é iminente, gente. Se havia uma coisa que estava faltando do quebra-cabeça profético, era a nação de Israel. Mas, desde 1948, algo inédito na história humana, uma nação, um país que havia sumido, e são muitos que sumiram, voltou. Renasceu do nada. Impressionante. Aconteceu. E com essa bagunça toda lá, com Hamas, aqueles ataques terroristas e tudo mais, e esse antissemitismo ao redor do mundo, não sei se vocês estão vendo na notícia e no mundo inteiro, uma violência, uma antipatia ao povo judeu no mundo inteiro, ataques até inclusive. Sabe o que está acontecendo nesses dias que vivemos? Muitos judeus estão deixando seus lugares onde eles habitam, ao redor do mundo, estão voltando para Israel pelo simples fato que não se sentem seguros onde estão. Isso é outro sinal. Isso é outro indicativo de que os dias estão ficando mais próximos, onde mais e mais judeus estão voltando para a terra de Israel. Mas note falando aqui, como guardaste? Por que guardaste? Devido ao fato que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Em outras palavras, se nós nos ocuparmos em fazer os negócios do Pai, o Pai se encarrega de guardar os nossos negócios, os nossos interesses.
Por último, vamos terminar aqui por último com a promessa. Versículo 12. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como nas outras cartas, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. E qual é o prêmio dessa promessa? Mais uma vez sabemos que não é salvação, que salvação não é prêmio, não se trata de prêmio, é um dom gratuito. Muita gente não vai gostar disso. Olha aqui o prêmio. Olha o prêmio. O prêmio é serviço, é trabalho. Mas, pastor, eu pensei que no céu a gente não vai fazer nada. Pensou errado. Olha o que fala aqui. Ó. Eu farei coluna no templo do meu Deus. Você não vai fazer uma coluna literal. Quer dizer que você vai ter uma tarefa, uma obra, algo central, algo importante para ser feito lá. A gente não vai ficar lá a ver navios. Tá? O nome da cidade do meu pai, Nova Jerusalém, que desce do céu, também o meu novo nome. Então aqui ele está dando serviço, utilidade e posição. É a posição que nós vamos ter. Haverá posição no reino milenar, aqueles 1000 anos entre o arrebatamento e a Nova Jerusalém, são 1000 anos, Jesus vai reinar na terra, então vai ser a nossa posição nesse reino, mas aqui especificamente Jesus está falando sobre o reino na Nova Jerusalém, ou seja, novo céu, nova terra, que ele fala sobre a Jerusalém que está descendo do céu, falando da nova cidade, a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra. Tá? Então nós vamos ter uma utilidade, nós vamos ter uma posição, e isso vai fazer parte do galardão. Tá? Vai fazer parte do galardão. Jesus falou certa vez, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Então no céu vai ter o quê? Ter trabalho. Não sabemos exatamente o que vai ser, não vai ser um trabalho para fins lucrativos, não vai ser um trabalho monótono, um trabalho desgastante, um trabalho que não dá satisfação, pelo contrário. Tá? Vai ser um trabalho que vai nos satisfazer, vai nos trazer satisfação, realização, alegria e gozo, porque estaremos trabalhando no reino de Deus. Tá? Versículo 12, eu farei coluna no templo do meu Deus. Então honra, reconhecimento perante todos também é galardão. Escreverei sobre ele o nome, ou seja, ele vai colocar o seu nome, nós temos identificados o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus e também o meu novo nome de Cristo. Vai ter um novo nome que nós vamos saber quando chegarmos no céu. Então, esta é a carta para a igreja em Filadélfia, uma carta bastante diferente das outras cartas, e ela é uma mensagem para aquelas igrejas e, consequentemente, para crentes que estão sendo fiéis, que mesmo com pouca força, mesmo com dificuldades, estão sendo fiéis, estão cumprindo o seu papel, fazendo a obra, e Deus então está lembrando que Ele está vendo. Deus está lembrando que Ele está sabendo tanto da fraqueza quanto da obra que está sendo realizada por aqueles que fazem coisas para Ele. E lembrando da recompensa que não vai passar batida. Não, toda a nossa obra não é em vão. O que a gente faz por amor a Cristo, talvez ninguém mais saiba, mas Deus está sabendo. Cristo está observando, como fez aqui com Filadélfia.